Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje eu estou aqui com a tarefa de abrir o Evangelho, então, e ver que mensagem nos cai para a gente poder refletir um pouquinho juntos nessa corrente fraterna e amorosa, né? De aprendizado, de trabalhadores da Seara do Cristo. E aí me caiu o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o item 20, Bem-aventurados todos aqueles que têm os olhos fechados. É uma mensagem do Espírito Vianney Paraco de Ars, Paris, 1863. Vamos lá? É uma mensagem longa, então eu vou ler até um certo ponto aqui e a gente vai poder conversar um pouquinho. Depois, quem quiser pode acessar lá, né? E ler na íntegra, está bem? Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança! Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive, que são do conhecimento de todos, devem ser atribuídas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem para os céus e digam do fundo do coração: Meu Pai, curai-me, mas faça com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário para que minha alma chegue até o Senhor, com a brancura que possuía quando saiu das suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem. E talvez também a cura que timidamente pediram como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se do que o Cristo falou. Se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia, nas trevas, amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam as provas de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo de escândalo nem de queda. E aí ele vai falando, né, irmãos, que esses irmãos que estão privados da visão através do olho material, físico, na verdade eles têm a sensibilidade muito evoluída, muito desenvolvida. Eles percebem, porque a visão não é só através dos olhos. A gente percebe as coisas com todo o corpo, a gente tem capacidade de escuta, a gente tem capacidade de tato, a gente vê de muitas maneiras. A gente vê quando a gente escuta, começa a perceber, a escutar com mais sensibilidade, com mais humildade a fala do outro, sem julgar, né? Sem apontar o dedo para os defeitos do outro. E esses irmãos que estão privados da visão estão sem dúvida vivendo uma prova extremamente desafiadoras. Mas nesses novos tempos a gente vê esses irmãos abraçando com tanta garra e os direitos
deles de poderem estudar, de poder se expressar, até artisticamente, através da dança, através da música, através da própria pintura, mesmo sem a visão através dos olhos físicos. Tem trabalhos impressionantes realizados por irmãos, o que comprova o que ele fala, que a falta da visão física traz a eles, ou permite a eles, uma sensibilidade muito maior. A possibilidade de perceber aquilo que os espíritos estão percebendo, alguns deles, de perceber as claridades celestes, de estar em uma sintonia vibratória até mais elevada do que aqueles que enxergam com os olhos do corpo físico. E ele fala ainda mais, né? Quantos de nós que hoje enxergamos e fazemos coisas absurdas porque enxergamos através dos olhos físicos, no entanto, agimos com indiferença às dores humanas daqueles que nos cercam. Agimos com indiferença perante as responsabilidades que assumimos, somos relapsos, somos descuidados, somos materialistas muitas vezes, não é? E ele fala isso. E pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, induzido pelo que os olhos veem, a gente muitas vezes anseia o que é do outro, anseia um benefício que o outro conquistou pelo seu esforço, pelo seu trabalho, questões materiais, afetivas. A gente vê e imagina, por que não é comigo? Por que eu não tenho isso? Não é? E talvez esses nossos próprios olhos, essa nossa próprio olhar para o outro, né? Criticando, desvalorizando o potencial do outro para ter aquilo, para chegar àquele lugar, para ter aquela conquista. Quando a gente, aquela beleza, desqualificando o belo no outro, o bem nas atitudes do outro, esse olhar, talvez um dia eu venha a lamentar por ter olhado e visto dessa maneira. O olhar de indiferença, o olhar de crueldade, o olhar que limita o andar do outro no mundo, esse jeito de olhar para o outro, desumanizando o outro, seja porque é homem, seja porque é mulher, seja porque é gordo, porque é magro, porque não importa a cor da pele. Quando eu olho desqualificando o outro como ser humano, como meu irmão, eu talvez venha a lamentar um dia de ter tido a capacidade da visão. É isso que ele nos alerta, para que nós, aqueles tantos que temos a visão através dos olhos, tenhamos sabedoria no agir. E não julguemos aqueles irmãos que se encontram com a visão limitada como de alguma forma inferiores ou desqualificados, ou alguém que está pagando por erros que cometeu, que deve ainda sofrer ainda mais porque não é nossa tarefa julgar ninguém. Que não olhemos para aqueles irmãos que vivem com a cegueira, a pessoa que vive com a deficiência da cegueira, não olhemos para eles como incapacitados para a vida. Porque ele fala aqui, é só a visão do olho material que está limitada para eles até certo ponto. Mas eles sentem, eles têm sonhos, eles têm esperanças, eles têm talentos a serem acionados, a serem expressados. Eles têm desejo da família, eles têm potencial para amar e para serem amadas. Isso, estão buscando a melhoria, estão buscando se melhorar. Então, que a gente nunca veja de uma forma limitada. E tanto que ele fala que ele era chamado e muitos ele conseguia curar, né? E que ele ficava preocupado quando ele conseguia curar o olho físico, mas sem ter a certeza de que a pessoa estava já numa outra visão de si mesmo, da vida. Na própria história do Cristo fala que ele curou muitos cegos.
Mas só que aqueles cegos, depois de curado alguns, né, se jogavam numa vida para tentar recuperar o tempo de desfrutar dos prazeres que eles não puderam desfrutar antes. Então, será que eles estavam curados de toda a cegueira? Ou eles só tinham recuperado a visão através do olho físico? Então, é isso que ele fala, que nós precisamos desta pureza, dessa cura, dessa pureza, coração puro, essa coisa que vem de dentro. Não por acaso esse trecho está no capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Então, precisamos a cada dia estarmos ocupados com essa responsabilidade de educar o nosso olhar. Desenvolver o olhar de acolhimento, o olhar de mansidão, o olhar de respeito, o olhar de humanização, em qualquer que seja a posição social em que estejamos colocados, nós que estamos buscando Cristo, devemos nos colocar a serviço do próprio Cristo, como se colocava esse irmão Vianney. Por isso ele conseguia amenizar tantas dores e curar mesmo tantos irmãos, porque ele estava realmente se colocando a serviço do Cristo. E aqui no parágrafo final, ele fala assim: algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição. Tenha confiança no bom Deus, que faz a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de dizer. Então, no mesmo trecho, 2 vezes ele nos convoca a fazermos a oração, a não só pedir ajuda para os homens, a voltar os olhos para Deus e pedir a Deus essa ajuda, né? Mas se colocando nas mãos dele para que a vontade dele sobressaia a nossa. Né? E aí ele nos deixa uma mensagem final nesse trecho ali. Antes de partir, todos que estão aqui recebam a minha bênção. Quer dizer, ele diz que o poder de mudança, de renovação na nossa vida vem de Deus. Mas ainda assim, como servo do Cristo, ele nos concede a todos nós a sua bênção. Então, que nós possamos hoje, nesse dia, todos abençoarmos uns aos outros, bendizendo a Deus a bênção da visão, a bênção da audição, a bênção do tato, a bênção dessa caminhada terrena, do jeito como ela se apresenta e se propõe para nós. Que nós possamos bendizer a Deus pela oportunidade e aprender através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site